bem-vindos e bem-vindas para a gente falar hoje da lua cheia. Mas eu queria fazer um comentário que é incrível a gente observar, né? Os movimentos que acontecem no céu e que, ao interpretá-los e ao analisá-los, né, que são logicamente de caráter simbólico, né, a gente consegue entender os eventos que estão acontecendo na Terra. Então, esse balé, né, que os planetas fazem lá no céu, se espelha aqui embaixo, se sincroniza com os movimentos que estão acontecendo aqui e nos ajudam a interpretar melhor tanto as nossas vidas pessoais quanto o que está em torno da gente, né? Isso realmente é o que me fascina mais na astrologia. A gente tinha na lua nova tudo assim muito, de certa maneira, harmônico, ao menos pelo primeiro período, né? E é o que mais ou menos a gente viu até primeiros metade da segunda fase, mais ou menos. Depois a gente viu que a coisa deu uma complicadinha, né? E agora a gente vai ver que vai ficar tudo, de certa maneira, um pouco assim, em suspenso e um pouco nebuloso, tá? Então vamos ver se a gente consegue esclarecer para vocês como é que vai ser essa fase cheia. Uma coisa é certa, a gente continua entre o velho e o novo, né? Essa crise que está se estabelecendo na vida de muitos de nós e na vida também, enfim, do coletivo, dos países e do mundo, né? É claro. A lua cheia, ela vai acontecer às 7 da manhã do dia 10 de setembro, horário de Brasília, e vai ser em Peixes, enquanto o Sol continua caminhando no signo de Virgem, né? E vocês podem notar que isso está acontecendo no eixo das casas 6 e 12, que é o eixo dos signos de Virgem e de Peixes. Só que isso está invertido, né? O Sol em Virgem está na casa 12, e que seria a casa do Peixes, e a Lua em Peixes está na casa 6, que seria a casa de Virgem. Então, só aí já temos uma grande confusão, porque já há uma grande inversão, já há, digamos assim, uma coisa que titubeia e que nos põe bastante em dúvida. Não vamos esquecer que a lua cheia é o auge do ciclo, né? Um ciclo que começou bem, que depois foi ficando, digamos, um pouco tenso. Essa tensão, ela continua, mas agora parece que vai se instalar uma certa confusão. O signo de Virgem, vocês sabem, onde está o Sol, é um signo que prefere que as coisas estejam todas sempre muito claras, muito pautadas na verdade, na realidade, nos dados, nos fatos, né? Que tudo esteja, de certa maneira, esclarecido, organizado, às vezes até um pouco compartimentado demais. E o signo de Peixes é um signo sonhador, é um signo sempre aéreo, porque ele é um signo muito imaginativo, né? É inclusive a mistura de vários outros, né? Ou a mistura de todos os outros. E justo por isso o Peixes carrega nele todos os signos, né? Mas é um signo de água, é um signo sonhador, é um signo de emoções, né? E justo por isso, na casa da realidade, na casa da rotina, na casa em de botar ordem nas coisas, em de organizar o nosso dia, em organizar, digamos assim, o que vem nos acontecendo ali no cotidiano, ela não tem o menor talento para administrar, né? Então, só aí já está tudo um pouco invertido e confuso. Além disso, ao lado dela está o próprio regente do signo de Peixes, o que potencializa um pouco mais essa coisa pisciana, essa coisa um pouco sonhadora demais. E que também, de certa maneira, tende a se iludir, se enganar e ficar muito em dúvida, né?
Então, esse, na verdade, é o quadro mais importante. Então, estamos todos um pouco sem saber o que virá, porque, primeiro, o Sol está num setor que a gente chama de gestação, então a gente nunca sabe quando o bebê vai nascer, né? Como, quando, de que forma e etc. E a Lua na casa 6 nos diz que ela também não sabe de onde vem, para onde vai e nem como que ela vai administrar tudo isso. Então, vocês imaginem que grande confusão que estamos todos metidos, né? E não estamos falando apenas de nós, né? De cada um de nós, das nossas vidas. Não estamos falando apenas de Brasil, mas estamos falando do mundo todo. De certa maneira, está todo mundo um pouco perdido, digamos assim. O ascendente dessa alunação está no signo de Libra, o que é algo bastante saudável, porque a Libra, de certa maneira, tenta estabelecer um equilíbrio, uma harmonia, tenta pesar na balança, né, fatos, dados, de maneira inclusive racional, objetiva, é um signo de ar, né? Só que a regente do signo de Libras é Vênus. E a Vênus também está na casa 12, igualzinho o Sol, em dúvida e sem saber quando é que ela vai sair para fora e quando é que ela vai conseguir atingir os objetivos dela, porque ela não sabe nem quais são os objetivos, né? Normalmente os objetivos de qualquer mapa está lá no meio do céu. O meio do céu está regido pela Lua. E a casa 11, que é a casa do futuro, também está regida pela Lua. Então, vocês vejam que a coisa está um pouco confusa demais. Então, quem é que vai nos dar alguma pista? Então, o primeiro dos nossos mensageiros é Mercúrio. E ele está logo abaixo do ascendente, e justamente o Mercúrio no signo de Libra adquire essa capacidade de justamente pesar e medir e colocar fatos, dados, personagens, elementos e etc., para que a gente consiga tomar alguma decisão ou conclusão, né? E o Marte, né, que também nos dá muitas dicas. O Marte está lá na casa número 9, que é uma casa, gente, de valores. E isso é muito bacana. Fora o fato de que o Mercúrio, né, manda nesse Marte que está no signo de Gêmeos, que é o signo que ele rege. Então a gente sempre diz que justamente ele é o dominante, né, de Marte, ele é o comandante de Marte. E nisso tudo os dois se entendendo muito bem. Então, o Mercúrio dizendo: vamos usar os fatos, vamos pesar na balança e vamos nos comunicar. É comunicando que a gente se entende. É trocando ideias, é conversando, é de certa maneira negociando, articulando, dizendo o que você tem, o que eu tenho em troca, como é que nós vamos fazer para trocar e etc. E não deixando de usar como parâmetro as nossas crenças, os nossos valores, as premissas que, de certa maneira, estabelecem o rumo das nossas vidas. É isso que a Casa 9 representa. A Casa 9 é como é que a gente aprende a ser cidadão do mundo, né? Como é que a gente vai chegar na 10? Através dos nossos valores, da nossa filosofia de vida, daquilo que a gente elaborou ao longo de todo esse percurso da 1 até a 9, né? Então, todos os elementos pessoais e depois o início dos relacionamentos na casa 7. O que é que tudo isso nos trouxe de experiência para que a gente, ao ir ao mundo, saiba fazer escolhas, porque justamente desenvolveu um conjunto de valores, um conjunto moral, um conjunto ético, né? Que é o que nos guia, né? É o que nos faz ter essa direção de vida com alguma baliza. Então, é essa dupla de mensageiros que vai poder nos ajudar, que vai poder nos dar a direção para onde nós estamos indo. Inclusive, o Mercúrio, gente, é quem rege
os dois planetas da 12, Sol e Vênus. Então, para que a gente se oriente no nosso caminho, no que a gente quer, no que a gente, enfim, deseja fazer nascer, né? Porque o que são, o que deve nascer? Os nossos projetos, os nossos propósitos, aquilo que a gente se propôs e plantou no início do ciclo. E, no caso da Vênus, os nossos afetos. Quem é que vai com a gente? De que maneira a gente vai, então, formar, digamos, as nossas parcerias, a nossa turma, né? Com quem que a gente vai levar essa história toda em frente. Então, assim, primeiro também, qualquer coisa na 12 nos diz que não está tudo muito maduro, né? Que não está tudo muito pronto, é que nem o bebê que não nasceu, certo? Então, temos que dar uns dias, temos que ter um pouco de paciência, né? Para justamente a gente ver as coisas amadurecerem. E parece que vai ser ali, no momento em que a gente encontra o Plutão, que está ali na quinta casa. A casa 5 é uma casa que aparece, né? E o fato de termos ali um planeta de poder e também um planeta que representa o inconsciente coletivo e, portanto, o público, a gente vai conseguir perceber um pouco melhor o que é que a turma, digamos assim, né, tá querendo, o que é que o público está querendo, para onde todo mundo está se dirigindo, e isso talvez nos dê também alguma pista, alguma direção do que nós estamos querendo. Então, ouvindo a voz da comunicação, né? Usando a comunicação e ouvindo a voz da razão de Marte, a gente vai, sem dúvida, conseguir concluir muitas coisas e ter um pouco de paciência para usar essa libra, essa harmonia, esse equilíbrio para chegar aonde a gente quer. Agora, é preciso também que a gente saiba que este Plutão, que ao mesmo tempo traz do inconsciente revelações, e isso é muito importante, ele está regendo a casa 2, a casa das finanças, a casa dos recursos, a casa, enfim, daquela prosperidade toda que a gente viu que no começo do ciclo iria acontecer. Então, a gente também precisa tomar cuidado para não se seduzir, né, por essa abundância, por essa, digamos assim, por essa sedução, né, que de alguma maneira tem acontecido, né, ou uma pseudo prosperidade, ou uma pseudo solução das coisas. Então, vamos ficar muito atentos, porque não que o Plutão necessariamente nos engane, mas ele vai revelar coisas que a gente não sabe, que a gente não sabia e com as quais a gente não contava, tá? Então, também é importante a gente saber isso. E uma outra coisa que é importante a gente ter muito claro, né, é que a tensão entre o velho e o novo continua, tá? Ela não vai se resolver muito simplesmente, muito facilmente, tá? A gente vê que ambos, tanto Urano quanto Saturno, regem o signo de Aquário, né? O Aquário é o futuro, então a gente não sabe mesmo para onde que as coisas se encaminham, né? Então é preciso que a gente se guie pela intuição, né? E também pela nossa capacidade de ligar os sentidos, ouvir muito bem, ver muito bem, prestar muito atenção nas coisas. Vênus pode nos ajudar com isso ali na casa 12, porque a casa 12 é uma casa muito, muito antenada, né? Mesmo que ela esteja, digamos assim, num estado que parece dormente, ela é uma casa também antenada. Todas as casas do inconsciente são antenadas, né? Então, é preciso que a gente ligue todos os nossos sentidos e estejam com todos eles funcionando muito bem. Por isso, teste os seus sentidos, né?
para ver se eles estão em ordem, para ver se eles estão funcionando muito bem. E aí, pode ter certeza que você vai saber se conduzir nesse caminho, ok? Então, gente, é isso aí. Vamos ligar os faróis, vamos ouvir o rádio, vamos ler os jornais, vamos, enfim, olhar as TVs, vamos prestar atenção nas redes sociais, vamos nos informar, né? Para a gente justamente estabelecer esse canal aí de comunicação entre Mercúrio e Marte, para a gente saber muito bem como é que é o caminho que nós temos que percorrer, ok? E sentidos ligados, ok? Então, uma boa lua cheia para todos. É claro que no começo a gente vai estar um pouquinho confuso e depois a gente vai começar a saber por onde deve caminhar, ok? E não deixe de consultar lá no site os prognósticos do seu signo ascendente, que é ele que vai contar para você aonde tudo isso pode estar acontecendo. E, inclusive, pode estar acontecendo em casas muito conscientes. Então, você vai ter a sorte de saber para onde você está indo. Isso é bom, né? Porque, enfim, dependendo do mapa, dependendo do ascendente, isso aí não cai nesses lugares, cai em outros. Esse é o clima, então, geral, mas pode não ser necessariamente o que está acontecendo particularmente na sua vida. Então, não deixe de consultar o site e o texto do seu signo solar, ok? Então, um grande abraço para todos, comemorem a lua cheia e até a semana que vem. Tchau! Por que você não olha mais pra mim? Yeah. E diz qual é a cor de seu pecado. Espero por você até o fim, mas já me deu nó. Parou para assistir o jogo do Mengo. Gata paulistana, agora tem a dó. Eu fiz de tudo pra ganhar um dengo. Você nem me deu bola e escravo.